Chegamos num lugar muito especial, um lugar onde o misticismo é muito presente, um lugar onde a gente consegue sentir as energias, lugar que transmite paz, desperta na verdade alguma coisa que a gente sabe que tem e que nas grandes cidades fica meio que adormecido. Aqui, nesse lugar, tudo se manifesta. Quando a gente fala de energia, a gente pode associar a grande concentração de pedras, de quartzito que tem aqui nessa região. Talvez tenha uma ligação. Isso já dizem os místicos daqui da região. E realmente, esse lugar é onde a gente sente a presença daquilo que é desconhecido, daquilo que é místico, daquilo que é abstrato. Algo diferente acontece com quem chega aqui. Fora que eu considero essa cidade como uma das cidades de maior incidência de avistamento de OVNIs no Brasil. Então eu quero convidar vocês para adentrarem nesse universo aqui. Sejam bem-vindos a São Tomé das Letras. Eu sou o Cristiano Gonçalves. E esse aqui é o seu programa Contato OVNI Ufologia. Nós estamos aqui na Praça da Igreja da Matriz, aqui em São Tomé. Pois é, pessoal, estamos no caminho. Saudações, amigos, aqui Cristiano Gonçalves com mais um programa Contato OVNI Ufologia e hoje com uma satisfação muito grande em trazer para vocês como tema principal a mística cidade de São Tomé das Letras. É um lugar fascinante, tive a oportunidade de fazer várias pesquisas de campo lá, várias vigílias. Tive a oportunidade gloriosa que todo ufólogo adora, que é o avistamento, né? O nosso grande objetivo assim, nas vigílias. E por 2 vezes eu tive essa possibilidade de fazer esse avistamento. E como é que eu vou dizer isso para vocês, né? Logo num programa onde o vídeo é a grande característica e eu não tive condições de fazer o vídeo. Mas o primeiro avistamento, que foi em 1995, nós temos o vídeo dele porque o nosso querido homenageado de toda essa sequência do programa de São Tomé das Letras é o Oriental Noronha, o Tatá, que desencarnou agora algumas semanas atrás. Ele foi um ufólogo muito conceituado
não só em São Tomé das Letras, mas em todo o Brasil. Muita gente conhecia ele. Ele era amigo pessoal do Ubirajara Rodrigues, que nos trouxe aí o caso Varginha, né? O livro Caso Varginha, e foi um dos principais pesquisadores lá na época do caso. E eu tive a oportunidade de conhecer o Tatá. O apelido dele é Tatá, inclusive lá em São Tomé das Letras tem a pousada do Tatá, e a gente vai estar aí fazendo uma homenagem para ele em todos os programas, tá? Que eu digo todos porque vai ser uma sequência de programas que eu vou trazer aí para vocês, São Tomé das Letras, em pauta. Nós temos várias entrevistas fascinantes, algumas entrevistas grandes, que a gente vai dividir em alguns programas, e obviamente algumas pesquisas de campo, alguns vídeos que nos encaminharam, vídeos de avistamentos de OVNIs. Vamos tentar aí trazer para vocês o máximo que a gente puder para vocês conhecerem essa cidade encantadora, tá? Antes de mais nada, nós vamos trazer agora em primeira mão também a divulgação de algo que estava sendo muito aguardado durante muito tempo por muita gente. É o Encontro Ufológico de São Tomé das Letras. Então, fiquem aí com a chamada, né, desse evento que a gente preparou com muito carinho, e a gente já volta com o programa propriamente dito sobre São Tomé. Nós estamos aqui na Praça da Igreja da Matriz, aqui em São Tomé. Saudações, amigos. Eu, Cristiano Gonçalves, ufólogo, escritor, apresentador do programa Contato OVNI Ufologia, quero convidar vocês para o nosso Encontro Ufológico de São Tomé das Letras. Vai ser nos dias 7, 8 e 9 de dezembro, tá? De 2018, no auditório da Biblioteca da Eubiose, no centro de São Tomé das Letras. Evento imperdível, aguardado há muito tempo por quem gosta de ufologia, por quem gosta de São Tomé das Letras. Haja vista, São Tomé das Letras é o palco de muitas aparições de OVNIs. Então tem muita gente que vai a São Tomé só por causa disso, e agora a gente vai ter aí um evento à altura do que São Tomé das Letras merece, tá? Então, gente, 7, 8 e 9 de dezembro, tá? Lá justamente no auditório da Biblioteca da Eubiose. E detalhe, são pouquíssimas vagas, então vale a pena correr para fazer a inscrição, tá? E podem aguardar que vai ser show de bola. Um grande abraço, até! Pois bem, gente, então eu vou trazer agora para vocês algumas informações sobre a cidade de São Tomé das Letras, para que vocês tenham mais conhecimento, saibam direitinho de algumas características. Bom, São Tomé das Letras está localizado no sul de Minas Gerais, ao lado da cidade de Três Corações. Inclusive, daqui do Rio de Janeiro, se você quiser ir para São Tomé,
claro, não for de carro, for de ônibus, eu aconselho a pegar o ônibus para Três Corações e de Três Corações pegar o para Santo Tomé, que não tem ônibus de Rio de Janeiro e Santo Tomé das Letras direto, infelizmente. Mas é bem tranquilo. Chegou em Três Corações, lá mesmo na rodoviária, vocês pegam um ônibus para Santo Tomé. Existe a possibilidade também, como é que é o nome da cidade? Depois eu coloco na descrição a outra alternativa, mas essa que eu estou dizendo para vocês aqui é a melhor mesmo. E dependendo até se vocês puderem ir à noite, aí fica até tem um preço melhor, porque tem um ônibus executivo à noite que tem um preço diferenciado, fica mais barato. Bom, segundo o censo de 2010, em Santo Tomé tinha 6.655 habitantes, tá? A cidade, a região onde fica Santo Tomé das Letras era habitada pelos índios cataguases, tá? Ela fica a 1.440 metros acima do nível do mar. E a geologia é que é o mais interessante. É uma cidade onde se encontra a maior jazida da pedra quartzito. Na verdade, o nome é quartzito neoproterozoico, que é conhecida como a Pedra de Santo Tomé, aquelas pedras que se colocam na beira de piscina. Lá em Santo Tomé das Letras, essa pedra ela constitui a pavimentação das ruas, a maioria das casas lá do centro de Santo Tomé das Letras foram feitas erguidas através dessas pedras. Nesse momento, a gente agora vai trazer para vocês mais uma investida que eu fiz lá, para vocês conhecerem a gruta onde aconteceu uma história em que se deu o nome da cidade de Santo Tomé das Letras. E aí, depois desse vídeo, eu volto aqui para contar essa história para vocês. Nós estamos agora aqui na Gruta de Santo Tomé. A gruta é um lugar especial, ela é aqui quase bem próximo do Cruzeiro de Santo Tomé das Letras, e foi onde tudo começou. Praticamente a origem da cidade de Santo Tomé das Letras, inclusive recebeu esse nome muito por conta do que aconteceu aqui nessa gruta. Faz parte da história local. Nós temos nós temos aí a história, foi muito contada, né? A história oficial. A gente vai passar isso tudo para vocês. Mas agora eu quero que vocês conheçam a gruta comigo. Depois a gente vai para esse lado mais histórico. E o mais bacana de tudo é que a gente tem aí uma pintura rupestre aqui na parte lá de fora da gruta, do outro lado. Opa! Uhum. Aqui a entrada. Então agora a gente vai lá pro outro lado. Opa! Esse aqui foi o altar em que misteriosamente a imagem aparecia. Vocês vão entender melhor depois quando eu falar da história. Essa imagem ela era retirada e depois ela aparecia misteriosamente. Tá? É uma gruta pequena. Obviamente já teve a ação aí da galera que infelizmente
faz coisas como essa aí. Mas é um lugar bastante especial aqui em Santo Tomé das Letras. Agora já vamos aqui na outra saída, a saída por trás. Sempre muito visitada pelos turistas. E aqui a gente tem um texto que fala um pouco. Afloramento de quartzito rochoso, formado há 570 milhões de anos na era proterozoica. Apresenta elementos de pintura rupestre. E agora vocês vão ver ali, ó. Ali está a pintura rupestre. Com o passar dos séculos, ela meio que tá apagando, mas ainda dá pra gente ver ali. Vejam que interessante. Aqui eu já estou enquadrando toda ela. Bom, gente, a história do João Antão, resumidamente, o que aconteceu? João Antão era um escravo da fazenda do senhor Junqueira e ele se relacionou com, alguns dizem que era filha, outros dizem que era irmã, mas ele se relacionou com uma parente do seu senhor. Então ele começou a ser maltratado por esse senhor e acabou fugindo da fazenda. E ele foi se refugiar aonde depois se tornaria São Tomé das Letras. E ele se refugiou exatamente naquela gruta que vocês acabaram de ver no vídeo. E nessa gruta, ele, numa determinada noite, ele teve uma visão que a história não nos traz o esclarecimento de que ou foi uma visagem, ou foi algo sobrenatural, ou se realmente foi um homem que ali apareceu. O fato é que esse homem, ele trajava roupas brancas, era um senhor e de barbas longas, e que ficou sabendo de toda a história do acontecimento com João Antão. Ele contou para esse senhor que estava ali refugiado, que era um escravo do senhor Junqueira. Este senhor escreveu uma carta e entregou esta carta ao escravo, dizendo a ele que entregasse ao seu senhor, o capitão Junqueira, que esta carta o libertaria. Então João Antão viajou novamente, foi até a fazenda e entregou a carta ao senhor Junqueira. O senhor Junqueira leu, achou fantástico a caligrafia, a forma como estava escrita a carta, que era algo raro na época, impossível para o escravo, e ficou curioso para conhecer tal homem que o escravo havia mencionado, que o havia escrito a carta para ele. Então ele organizou a tropa e foram até, juntamente com João Antão, até a gruta, e chegando lá, esse senhor não estava mais, e no fundo da gruta estava lá aquela imagem que vocês também viram no vídeo anterior, a imagem que eles acharam muito parecida com a do apóstolo São Tomé, e assim eles
o capitão Junqueira pegou esta estatueta e levou para a sua fazenda. Misteriosamente, esta estatueta sumiu de sua fazenda. Intrigado, o capitão Junqueira voltou até a gruta e lá estava a estatueta novamente, de Santo Tomé. Novamente ele pegou a estatueta, levou para sua fazenda e novamente o mistério aconteceu. Ela sumia da sua fazenda e reaparecia na gruta. Então a sua esposa, achando tratar-se de um milagre, pediu para o marido que construísse ali uma capela, assim eles teriam um motivo para ir até a Gruta Milagrosa para fazer as suas orações a São Tomé. E assim foi feito. Ele construiu uma pequena gruta que com o passar do tempo se transformou na igreja matriz. E aí vocês me perguntam, tudo bem, São Tomé, mas e das letras? O que significa? É justamente por conta das pinturas rupestres que vocês também acompanharam no vídeo. Aquelas pinturas rupestres que hoje a gente, através das análises dos arqueólogos, a gente sabe que foram escritas datadas de períodos muito civilizações antigas mesmo, até anterior aos índios cataguases que lá habitavam, e eles associaram aquelas escrituras a letras. E então começaram a chamar de São Tomé das Letras, justamente por conta dessa pintura rupestre ali nas pedras. E aí, depois de construída a igreja, a cidade começou a se espalhar em torno dessa igreja, formando o que a gente conhece hoje como São Tomé das Letras. Bom, gente, e aqui é uma representação daquilo que a gente acabou de ouvir. O escravo João Antão e o senhor de vestes. Bom, aí o artista que fez a representação, ele talvez não tenha percebido, vamos dizer dessa forma, né, que o ser que chega de vestes brancas, o artista colocou um mostarda ali, né, uma cor mostarda, mas pelo menos a manta por dentro branca. E aí ele trouxe a tal carta, a qual foi entregue ao escravo e o escravo levou para o seu senhor. E que essa carta prometeria a sua libertação. Ali está a reprodução daquela pintura rupestre que nós vimos lá, a original. Essa é uma reprodução que fizeram. Tem um galhozinho ali tampando uma das partes ali, mas tá aí, ó. Aí é legal pra gente ver que é uma reprodução fiel ao desenho que a gente viu lá. É isso aí. Bom, a fisionomia do senhor de vestes brancas foi por conta da imaginação do artista também. Não há relatos da fisionomia dele. Pois bem, então é isso, gente. Bom, agora a gente vai começar os vídeos das entrevistas e relatos, na verdade. E não são poucos, isso vai ser dividido em alguns programas. A gente vai trazer também mais vídeos de lá de São Tomé, do entorno, inclusive da parte da roça, imagens de vigílias, enfim. Temos aí bastante vídeo para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês curtam bastante, porque para mim é fabuloso falar sobre São Tomé, é maravilhoso. E, logicamente, o evento em dezembro vai ser algo assim para ficar para a história. E vai ser só o primeiro de muitos que a gente pretende transformar esse encontro ufológico de um encontro anual, como já existe lá em São Tomé, do encontro místico e esotérico, né? A festa mística e esotérica de São Tomé das Letras.
E a gente vai fazer desse encontro ufológico também algo que vai ser repetido anualmente. Tá? Então agora fiquem aí com os vídeos, depois a gente volta aí para fazer o desfecho. Valeu! Organização Contato OVNI está aqui em São Tomé das Letras. A gente está acampado aqui no camping da Filó e conhecemos aqui pessoas que tiveram envolvimento com a ufologia. O Pedro é um deles, que juntamente com o Diego fizeram alguns avistamentos aqui. O Pedro presenciou, ele estava nessa ocasião e agora ele vai falar pra gente um pouco do que ele vivenciou. Foi lá na pirâmide, não foi isso? Isso. Vai lá, conta aí. Foi quando mesmo? Foi na pirâmide, foi próximo do final do ano. Foi antes do Réveillon, acho que foi 28 por aí. 27 de dezembro. Do virada do ano agora, de Isso. 2016 para 2017. E aí, como é que foi? Foi como eu te disse, eu por saber das experiências que o Diego teve, eu já fui um pouco preparado, porque ele porque foi a sua primeira. Foi a minha primeira vez, então ele já chegou a comentar comigo pra eu não ter um espanto se de repente viesse a acontecer, como foi Perfeito. o caso que aconteceu. A gente não percebeu, mas já estava próximo da gente, já estava no nosso campo de visão há um tempo. E quando eu avistei a primeira vez, eu até achei que fosse um pássaro, eu ainda fiquei assustado e comentei com o Diego. E daí começaram a acontecer as coisas e a gente começou a ver as diferenças no céu, né? E era bem distante, bem distante, a gente via como se fosse dois pontinhos pretos com uma linha entre que unia os dois pontinhos, até parecia um pássaro. Ficou no nosso campo de visão, ele não estava próximo, mas estava como longe da gente, mas no nosso campo. E ficou por um bom tempo, uma meia hora, Certo. parado na mesma posição, e ele só se mexia, parecia que rodava assim, sabe? E foi descendo, e depois desse tempo, desceu. Isso já descaracteriza a nuvem, porque a nuvem não fica fazendo esse movimento rotatório. Exato. Já é uma coisa que a gente pode diferenciar por eliminação. Isso. E continuou, ele parou em um determinado momento e começou a descer, a gente acompanhou. E até que desceu entre as árvores, um mangue longe, e a gente acabou perdendo a visão desse pontinho preto. E depois disso a gente começou a ver que parecia que a gente estava dentro de algo muito grande, sabe? Como uma nave, talvez, não sei. Você sentiu como se fosse um campo de força que envolvia vocês. Exato. Parecia que eu entrei dentro de uma bolha e eu estava sentindo a movimentação sabe? E olhando eu conseguia ver essa rotação que você falou, que já descaracteriza por eliminação. Isso. Então, gente, e eu tô aqui com o Luiz, que ontem também presenciou um fenômeno aqui em São Tomé. Luiz, vocês estavam indo ou vindo de onde para onde? A gente estava indo para Sobradinho, eram mais ou menos 3 horas da madrugada, e eu percebi uma luz amarela, que ela estava piscando. Ela era tipo um formato meio triangular, e ela era constante. A hora que a gente parou o carro pra ver, ela parou. E aí, enquanto a gente tava com o carro parado, ela não acendeu. Ela só voltou a piscar depois que a gente andou. No mesmo lugar. Certo, mas era um amarelo forte. Era um amarelo. Tipo um dourado. Tipo um dourado mesmo. Bem forte. Sim. E piscava. Sim, ela piscava. E voava, fazia algum movimento? Eu tava com a impressão que ela tava mexendo, sim. Ela tava, sim, entre as montanhas. Porque também, como a gente tava andando na estrada, tem algumas Boa horas tarde. que as montanhas... Organização Contato OVNI em São Tomé das Letras, camping da Filó e do Zé Correia. Eu, Cristiano Gonçalves, e aproveito para apresentar aqui o Duque Estrada, nosso membro aqui também da organização. E hoje é dia 22 de janeiro de 2017. A gente vai aproveitar para já estar passando para vocês algumas coisas que presenciamos juntos e coisas que ele presenciou aqui em São Tomé das Letras também. Duque, vamos lá. Vamos falar de 1995, que nós não estávamos aqui, bom, a organização Contato OVNI, claro, ainda nem existia, mas estávamos aqui
por coincidência, já nos conhecíamos, já éramos amigos, mas não nos encontramos nessa ocasião. Depois que a gente ficou sabendo que estivemos aqui nesse evento. E foi um evento, assim, talvez o mais... badalado, né? De mais ênfase da ufologia aqui em São Tomé das Letras. Quando um OVNI, que inclusive parecido com o que a gente vai relatar daqui a pouco, que vimos juntos, ele simplesmente ficou um longo tempo sobrevoando no céu e sendo visto por toda a cidade. Inclusive era feriado de 12 de outubro, a cidade estava cheia, tinha uma festividade aqui, era a festa do jegue que estavam sorteando, parece um jegue que estava até na carroceria de uma caminhonete. Era o Jeg Night, eu lembro. Isso. E aí todo mundo contemplou aquele OVNI fazendo movimentos erráticos no céu. A gente tem até essa gravação no YouTube. Foi até registrado na época pelo Tatá, que é um ufólogo aqui local. Mas vamos lá, Duque, o que você lembra dessa ocasião, desse avistamento? Certo. Primeiro eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui com o Cristiano Gonçalves, meu amigo de longa data, e que eu tive o prazer de ser o primeiro membro da Contato OVNI. Logo quando ele lançou, eu falei, Exato. Tô tendo a honra de ser o primeiro membro, confiar no trabalho, sem medo de se expor e contar sobre as verdades que a gente já experimentou, né? Eu digo verdades porque a gente não sai acreditando em tudo, a gente sai no processo de eliminação, né? Supondo, para ver até que ponto que o que sobra pode ser real, né? A gente vai por eliminação. Essa é a conduta correta do estudante de ufologia ou do ufólogo, né? Bom, então, nesse ano eu estava de excursão de São Paulo para cá. Eu estava com meu irmão e um grupo de pessoas. Estávamos na praça não, mas aqui dentro da cidade de São Tomé mesmo, no centrinho, estava bem cheia a cidade, muita gente mesmo. E começou uma manifestação, pessoas falando, olha lá, tá vendo isso aqui e tal. Aí aquela coisa vai tomando proporções. Quando a gente percebeu, estávamos nós e todos já olhando para o céu e vendo. O que eu me lembro, Cristiano, que eu lembro assim, bem desse detalhe, é que ficavam assim, uma nave, uma possível nave, um OVNI, enfim, no alto do céu e um outro mais abaixo. Era como uma diagonal, invisível aqui. Então eles revezavam. O de baixo subia, eles se encontravam e esse descia. E eles foram fazendo essa alternância por muito tempo. Acho que foi até questão de horas mesmo. Sim. De se enjoar e falar, nossa, mas é isso e aquela, né? Eu mesmo na época eu não estava tão antenado na questão de ufologia, mas fiquei vislumbrado e eu lembro que meu irmão se afastou da cidade e foi para um local chamado Pedra da Bruxa. E ele se afastou, subiu na Pedra da Bruxa, existia uma lua cheia muito grande na ocasião, e ele voltou com o seguinte relato, Cristiano. Ele viu passar na frente da lua o OVNI, bem perto, né, no caso, e conforme passou na frente da lua, deu para ver perfeitamente o formato dele. Ele veio com essa informação. Que era discoidal. Discoidal, né? O que a gente conhece como disco tradicional disco voador. Então essa foi a minha lembrança. Lembro também que falou-se que no jornal depois de São Tomé foi tirado fotos e foi falado que havia uma flotilha que havia passado nas redondezas de São Tomé. Né? Uhum. E a gente pegou talvez uma dessas naves que acabaram ficando e dando o seu alô, né? Só um adendo, quando o Duque mencionou a Pedra da Bruxa, afastado da cidade, ele quis dizer afastado do centrinho da cidade. Centrinho, mas é aqui em São Tomé, só que numa parte alta, das o que montanhas. Possibilitou o irmão dele a fazer essa visualização. Que é inclusive paralelamente ali à pirâmide e o cruzeiro, que é o ponto mais alto de São Tomé das Letras. Sim.
além de eles alternarem o local, o OVNI, ele, que estava com uma luz mais intensa, ele ficava alternando posição ele próprio, ele fazia... No próprio eixo, né? Sim, não, ele fazia esse movimento errático, parava e voltava pela mesma linha que ele fazia. Mas movimento curto, pelo jeito, Movimentos não? curtos, mas com aquelas curvas de 90 graus e 180 graus, impossível para qualquer coisa humana fazer, sem movimento freático, vamos dizer assim. E ele fazia também movimentos circulares, mas eram poucos, fazia mais esse movimento em diagonal e horizontal, alternando. Em 2014 para 2015, nós viemos para cá, aí já na condição de pesquisadores, sim, lembrando que na época, em 95, eu também não era, eu era mais entusiasta, já gostava muito de ufologia, mas me limitava apenas a fazer algumas leituras e adquirir conhecimento sobre a casuística, mas não poderia ainda me condicionar a ufólogo, me qualificar a ufólogo. Era mais entusiasta do que qualquer coisa. Já em 2014, nós viemos para cá já na condição de pesquisadores e estávamos fazendo uma vigília lá no Cruzeiro, próximo à pirâmide aqui de São Tomé das Letras. Já eram mais ou menos entre 5 e 5 e meia da manhã, um céu estreladíssimo, e que na ocasião a gente já estava para desistir, né? Posso contar essa? Sim, já estávamos descendo a lajota, mas aí o Duque tem uma narrativa. Porque como eu gostaria de contar, porque como eu acabei descobrindo ele, e pela minha insistência, meu parceiro irmão aqui, ele... né, esperou os 5 minutos que foi o suficiente para acontecer Então é isso, minha gente. A gente está se encaminhando já para encerrar esse primeiro programa com a temática São Tomé das Letras. E eu queria aproveitar mais uma vez e mandar um grande abraço sentimental e com nossas mais sinceras lamentações sobre o nosso querido amigo Tatá, o Oriental Noronha. Eu quero mandar um grande abraço para todos os familiares dele, se porventura estiverem assistindo aqui o nosso programa, dizer que todas as vezes que eu estive com ele, eu assim experimentei uma companhia maravilhosa, me senti privilegiado realmente, e compartilhar, assim, absorver um pouco do conhecimento que ele nos deixou aí, eu tive a oportunidade de trocar com ele e de me instruir com isso, foi de muita valia. Então, meu grande abraço aí para todos os familiares e amigos próximos do Tatá. Esse programa é dedicado a ele e a vocês, tá bom? E você que ainda não é inscrito no nosso canal, seria uma grande ajuda, porque aqui a gente não está interessado em ganhar dinheiro com o YouTube, tá? O objetivo é outro. Eu preciso de muitas inscrições no YouTube, que é para depois levar os meus originais às grandes editoras e tentar contrato para publicação da trilogia que eu estou escrevendo atual. Então, que eu sou escritor, para quem não sabe, eu também sou escritor, já publiquei alguns livros aí, mas sempre por editora pequena ou por autopublicação. Só que requer uma disponibilidade financeira, principalmente pelo fato de ser uma trilogia, que eu quero lançar a trilogia, o box já com os 3 livros, e aí requer muita grana se for para fazer autopublicação. Então eu vou correr atrás das grandes editoras. E aqui no Brasil não funciona do editor pegar e ler a sua obra. Ah, que livro bacana, vou publicar. Não é assim. Ele primeiro vai ver nas minhas redes sociais se eu tenho um canal, quantos inscritos eu tenho no meu canal, quantos seguidores eu tenho na minha página no Facebook. Aí é que ele vai ver, opa, esse daqui vale a pena dar uma conferida no material. Aí que ele vai olhar o livro, se olhar. Porque
Não sei, né? Mas acredito que eles olhem assim, que também não adianta a pessoa ter um grande número de seguidores e uma literatura precária. Então, ele vendo que vai ter um retorno, que tem, o autor ele tem uma gama boa de seguidores, aí sim ele vai dar uma conferida no livro, e aí as chances de ele contratar e fazer a produção do livro são bem grandes. Então é por isso que eu peço aí a ajuda de vocês, gente. Se inscrevam no nosso canal, no YouTube, Contato OVNI Ufologia, que é o mesmo nome do... E se você não tiver o link, acesso ao link, é só colocar ali na área de pesquisa do YouTube, Contato OVNI Ufologia. É o primeiro que aparece já. Pelo menos, né, em várias pessoas que eu vi fazendo na hora, o nosso era o primeiro que aparecia. E aí é só clicar ali, se inscrever e aciona o sininho também, que é para vocês ficarem recebendo as notificações, tá? Isso é importante também. Se quiser dar like, beleza, que eu não sei se isso tem a ver ou não com... que um monte de gente, de youtubers aí pede para a pessoa dar like. Eu não sei se isso influencia no sistema do que eu preciso, que é o número de inscritos. Talvez seja bom aí para o pessoal que almeja angariar grana, né? Ganhar dinheiro com o YouTube. Não é o meu objetivo. Eu tenho o objetivo de ganhar dinheiro sim, mas é com a venda dos meus livros, que afinal de contas é um trabalho e é uma coisa que eu assim ficaria muito feliz, enormemente feliz em poder viver da literatura, e aí, gente, eu teria tempo de sobra para fazer um programa cada vez melhor, as pesquisas de campo, que também requer muita grana, isso tudo sai do meu bolso, não tem patrocínio. Ficamos por aqui, se inscreva no canal, tá? Isso é fundamental aí para os nossos objetivos na literatura. Um grande abraço e até o próximo.